Você já se sentiu tão sozinha que até o silêncio começou a doer? Pois saiba que isso não é fraqueza, é sobrevivência. A maioria das pessoas acredita que uma mulher grávida, abandonada no meio do nada, com a barriga pesada de filho e o coração mais pesado ainda, não tem outra saída a não ser aceitar a solidão como destino. Mas e se eu te disser que o universo às vezes prepara o resgate mais improvável, disfarçado de homem simples, com 2 vacas magras e uma carroça velha? Pois foi exatamente isso que aconteceu com Helena. Ela jurou que criaria o filho sozinha naquele sítio esquecido por Deus e pelos homens. Ela já tinha aceitado que o abrigo dela seria apenas as paredes de barro e o eco da própria voz. Mas a vida, sábia como só ela, tinha outros planos. E o mais louco é que o herói dessa história não chegou montado num cavalo branco. Chegou cansado, sujo, com as mãos calejadas e um silêncio que pesava tanto quanto dela. O que aconteceu nos dias seguintes vai desafiar tudo o que você pensa sobre amor, sobre família e sobre a capacidade humana de recomeçar quando tudo parece perdido. Fica comigo até o final, porque essa história não é sobre uma mulher que foi salva. É sobre 2 almas feridas que se encontraram no meio da estrada e decidiram, juntas, que a vida ainda valia a pena ser vivida. E no meio disso tudo, um parto, um bezerro que nasceu de madrugada, e uma casa que deixou de ser apenas endereço para virar, finalmente, lar. Sabe aquela hora do dia em que o mundo inteiro parece ter resolvido dar uma pausa, menos a sua cabeça? Pois é. Agora imagine viver isso o tempo todo, num sítio perdido no meio do cerrado, onde o único som que você escuta é o do seu próprio pensamento ecoando pelas paredes. Não tinha canto de passarinho naquela manhã, não tinha latido de cachorro ao longe. O que existia era um vazio sonoro tão profundo que chegava a doer fisicamente. Aquele tipo de silêncio que não é calmaria, mas sim ausência. Ausência de vida, de movimento, de esperança. A mulher que morava ali, ainda sem nome para a gente, já havia aprendido a conviver com esse peso nos ombros, mas nunca se acostumou. Porque silêncio de paz é aquele que a gente escolhe, depois de um dia cansativo, para recarregar as energias. Agora, o silêncio que vem da solidão forçada, esse aí aperta o peito igual um nó que não desata nunca mais. Você já parou para perceber como os sons contam a história de um lugar? Numa cidade, tem buzina, tem gente gritando, tem obra, tem cachorro latindo, tem vizinho brigando. Tudo isso, por mais chato que seja às vezes, é vida pulsando. No sítio da nossa história, o que tinha era o contrário. O vento quente batendo nas telhas soltas, o rangido enferrujado do portão de madeira toda vez que abria, e só. De vez em quando, uma caminhonete passava na estrada de terra lá embaixo, mas era tão raro que parecia até miragem. A mulher aprenderá a identificar cada barulho mínimo da casa, o estalo da madeira cedendo com o calor, o chiado do fogão a lenha, o farfalhar do capim seco lá fora. Mas nenhum desses sons preenchia o vazio deixado pela falta do que realmente importa. Uma conversa fiada, uma bronca, um riso solto, um choro de criança. O silêncio era tão pesado que, com o tempo, ela parou de ligar o rádio velho que tinha na prateleira. Preferia o nada ter que fingir que a voz de alguém ali dentro fazia diferença. E aqui vai uma coisa curiosa sobre o ser humano. A gente até se acostuma com a falta de barulho, mas o coração nunca se acostuma com a falta de presença. Helena, que era o nome dela, sentia isso todas as manhãs, quando acordava antes do sol e ficava deitada na cama escutando nada. O filho que crescia dentro da barriga se mexia de vez em quando, e aquilo era a única prova de que o mundo ainda não tinha parado de girar. Por que o resto? O resto era um vazio imenso que engolia qualquer tentativa de criar ânimo. O homem que um dia prometeu ficar havia ido embora sem dar satisfação, e com ele foi embora também a última voz masculina que ecoou naquele pedaço de chão. O silêncio que ficou no lugar dele foi mais barulhento do que qualquer briga, mais cortante do que qualquer palavra dura. E o pior é que, com o tempo, ela começou a sentir vergonha de sentir falta do barulho. Como se precisar de companhia fosse fraqueza, como se o abrigo que ela mesma havia construído com as próprias mãos não fosse suficiente. Pensa comigo, quantas vezes você já se pegou evitando ligar o som em casa porque o silêncio já tinha virado seu único companheiro? É estranho, né? A gente fica tão refém da ausência que qualquer presença nova chega a assustar. No caso de Helena, o parto se aproximava, e a ideia de trazer uma criança para aquele mundinho de nada era ao mesmo tempo a maior alegria e o maior medo que ela já havia sentido. Porque um bebê chora, um bebê faz barulho, um bebê exige que o mundo se mova ao redor dele.
E ela se perguntava, nos dias mais escuros, será que eu dou conta de quebrar esse silêncio sozinha? Será que o choro do meu filho vai ecoar nessa casa e encontrar só a minha voz para responder? Essa angústia não tem nome, mas quem já passou por uma fase de solidão profunda sabe do que eu tô falando. É aquela sensação de estar afogando em águas paradas, sem ninguém por perto para jogar uma corda. Mas olha só que interessante, o universo às vezes prepara o terreno para uma mudança sem que a gente perceba. Aquele silêncio ensurdecedor, aquela ausência de sons vitais, tudo aquilo era na verdade o cenário perfeito para que qualquer pequeno ruído novo ganhasse uma importância gigantesca. Quando um barulho diferente finalmente aparecesse na curva da estrada, Helena estaria com os ouvidos, e com o coração, completamente abertos para recebê-lo. Porque é assim que a vida funciona, não é? A gente só valoriza o som depois que aprende o que é o verdadeiro silêncio. E aquele sítio, com sua casa de paredes rachadas e seu quintal vazio, estava prestes a receber uma visita que faria o chão tremer de um jeito que nenhuma vaca consegue explicar. Mas isso a gente ainda vai ver. Antes, precisa entender direitinho o que significa morar num lugar onde até a geografia parece ter desistido de você. Sabe quando você olha para uma casa e consegue sentir o que o dono está sentindo? Pois é, a casa da Helena era dessas. Não precisava de palavras para explicar que ali morava uma mulher cansada, porque as paredes contavam essa história sozinhas. A cerca de madeira ao redor do quintal estava toda torta, com os mourões que afundaram na terra igual soldado que desistiu de ficar em pé. Não é triste isso? Cada mourão torto representava um pedaço da força que ela foi perdendo com o tempo. O telhado, coitado, tinha uma telha quebrada num canto, e aquilo não era só um problema de goteira, era a vulnerabilidade dela escancarada, era prova de que ali tinha uma abertura por onde o mundo podia entrar sem permissão. Porque quando a gente está sozinho, qualquer coisinha quebrada vira um lembrete de que a gente não deu conta de consertar. E Helena olhava para aquela telha toda santa vez que chovia, vendo a água pingar dentro de casa, e sentia uma pontada no peito que não era só pela umidade. Era pela certeza de que faltava alguém para subir lá em cima e resolver. Agora me acompanha numa reflexão. Será que a gente não faz a mesma coisa com o nosso corpo? Ignora os sinais, deixa a cerca cair, até que um dia a coisa fica feia. Helena tinha 27 anos, mas carregava um peso de mulher muito mais velha. A barriga de filho já estava enorme, 8 meses, talvez mais, e ela já tinha até parado de contar de tão longa que espera estava. Os pés dela andavam descalços pelo chão frio da cozinha, sem sandália, porque ela nunca gostou, mas também porque, no fundo, o conforto era luxo para quem já não tinha mais nada. A casa era de adobe e madeira, com paredes manchadas de umidade antiga, e essas manchas pareciam as marcas que a vida vai deixando na gente quando a gente não tem força para se limpar. Isso me lembra de uma coisa que um velho fazendeiro me contou uma vez. Quem não aprende a ler os olhos dos bichos, nunca vai aprender a ler o coração das pessoas. E faz todo sentido, né? Os animais não têm ego, não têm máscara social, não têm segundas intenções. O que eles mostram é o que é. Aquela vaca prenha mostrou para Mateus que não tinha perigo ali, que tinha acolhimento, que tinha vida prestes a explodir em forma de filho. E ele confiou. Confiou mais no instinto do animal do que em qualquer conversa que ele poderia ter tido com algum conhecido na cidade. Porque no fundo, todo mundo que já sofreu muito sabe que as melhores decisões da vida não são tomadas com a razão, mas com aquela vozinha interior que a gente muitas vezes abafa. Mateus não abafou. Ele deixou a vaca guiar, deixou o silêncio falar, deixou o acaso, ou o destino, ou Deus, ou o que você quiser chamar, fazer o seu trabalho. E assim, quase sem querer, o sítio que estava morto de silêncio ganhou movimento. Helena viu da varanda aquela cena. Primeiro as vacas, lado a lado, pardas e brancas, com aquela mansidão de quem caminhou muito. Depois a carroça simples de madeira escura, com as rodas altas chiando de leve a cada volta. E por fim o homem, alto, de ombros largos, a pele curtida pelo sol, o chapéu de palha jogado para trás. Ela não sabia ainda, mas aquele momento, aquele encontro de olhares mediado por uma vaca que simplesmente decidiu parar, ia mudar a vida dela para sempre. O abrigo que ela achava que era só dela estava prestes a ser dividido, e o medo que apertava o peito ia dar lugar, aos poucos, a uma coisa nova, uma coisa que ela nem sabia que ainda existia dentro dela. Mas antes de qualquer avanço, antes de qualquer conversa mais profunda, tinha um pedido simples para ser feito. E ele veio do homem, claro, mas a verdade é que a vaca já tinha pedido por ele.
Sabe aquela sensação gostosa de ver uma coisa quebrada voltar a funcionar? É quase uma terapia, não é? Pois Mateus entendia disso como ninguém. Ele não era um homem de grandes discursos, não chegou na casa da Helena com promessas bonitas nem com declarações ensaiadas. Ele chegou com uma vaca prenha, uma carroça e uma habilidade que pouca gente valoriza hoje em dia, o dom de consertar. E o mais bonito é que ele não perguntava o que precisava ser feito. Ele olhava, entendia e fazia. No segundo dia, sem ninguém pedir, ele consertou o cano que vazava no fundo do quintal. Usou um pedaço de borracha que estava na carroça e um arame grosso, e o encaixe ficou firme como novo. Helena só descobriu quando foi buscar água e a torneira respondeu sem escorrer pelo lado. Aquilo, meu amigo, foi a primeira página de um catálogo de concertos que ia muito além da casa, ia direto no coração dela. Você já parou para pensar no poder que tem um homem que chega e resolve sem alarde? Num mundo onde todo mundo quer aparecer, onde todo mundo quer crédito, onde todo mundo quer um obrigado na testa, Mateus era o oposto. No terceiro dia, foi a vez do telhado. Ele subiu na escada velha que ficava encostada na parede da casa, uma escada que Helena havia olhado várias vezes nos últimos meses, pensando que precisava subir nela, sabendo que não podia com a barriga de filho. E lá de cima ele chamou: "Tem telha sobressalente no paiol?" Ela respondeu lá de baixo, sem levantar os olhos da roupa que estava lavando. Ele desceu, foi ao paiol, voltou com 2 telhas debaixo do braço, subiu de novo. O barulho da telha sendo encaixada foi um dos sons mais satisfatórios que ela tinha ouvido em meses. Não porque era bonito, mas porque era o som de algo sendo consertado. E ela tinha passado tempo demais ouvindo apenas o som das coisas se desfazendo. Era como se cada martelada dele fosse um remendo na autoestima dela. E aqui entra uma parada que é pura psicologia, mas pouca gente conecta. Quando a gente permite que alguém conserte algo na nossa casa, a gente está permitindo que essa pessoa entre num território muito íntimo. Não é só sobre o objeto, entende? É sobre a permissão de cuidar. Helena, que era uma mulher acostumada a fazer tudo sozinha, que tinha desenvolvido uma casca grossa depois que o homem anterior foi embora, teve que engolir o orgulho e aceitar que tinha coisas que ela simplesmente não conseguia fazer mais. Principalmente com a barriga pesada, com o parto se aproximando. Cada concerto de Mateus era uma pequena morte do eu dou conta sozinha. E cada morte dessas doía um pouco, mas também aliviava. Porque no fundo, a mulher mais forte do mundo também cansa. E Helena estava exausta. Só não sabia como pedir trégua. O quarto dia foi a vez da cerca. Ela ganhou 3 mourões novos, cortados da caatinga no fundo da propriedade. Mateus aparou com o facão, fincou na terra com uma marreta que ela nem sabia que tinha na carroça. Trabalhou o dia inteiro nisso, parando apenas uma vez ao meio-dia para tomar água e comer o que sobrou do almoço que ela deixou coberto com um pano na mesa. E repara na delicadeza disso. Ele não pediu comida, não reclamou do que tinha, só comeu de pé, rápido, e voltou pro trabalho. Cada mourão novo na terra era como se ele estivesse fincando também um pouco de segurança no coração dela. Porque uma cerca nova significa limite, significa proteção, significa que ali tem alguém que se importa em delimitar o espaço. E a casa, que antes parecia um lugar à mercê do mundo, de repente ganhava contornos mais definidos. O sítio não era mais só o abandono. Era também o recomeço. Mas o 6º concerto, o 6º foi o mais importante de todos, e não estava na lista visível. Mateus, sem saber, sem planejar, começou a consertar a crença de Helena de que ela estava sozinha no mundo. Porque cada ação dele, por mais simples que fosse, carregava uma mensagem silenciosa. Você não precisa mais carregar tudo sozinha. E essa mensagem não vinha em palavras bonitas, vinha em forma de cano que não vaza, de portão que não chia, de telhado que não pinga. Era uma linguagem que Helena entendia, porque era a linguagem do trabalho, do suor, do compromisso silencioso. O homem que chegou pedindo abrigo estava, na verdade, oferecendo o maior abrigo que existe, a segurança de saber que não se está mais só. E enquanto ele martelava, serrava, cavava, ela observava da janela, com a mão na barriga, sentindo o filho se mexer. Algo estava mudando ali dentro, algo que ela não sabia nomear ainda. Mas uma coisa era certa, o catálogo de concertos estava longe de terminar, e o próximo item na lista ia envolver uma noite de lua, uma vaca em trabalho de parto.
E um ensaio geral que prepararia o terreno para o maior milagre daquela casa. Sabe aquela amizade que não precisa de muita conversa? Aquela que se constrói no dia a dia, nos pequenos gestos, naquele tô aqui que não é dito, mas é sentido? Pois é. Entre Helena e Mateus, foi assim que a confiança começou a brotar. Não teve um grande momento de revelação, não teve uma declaração de intenções. Teve, isso sim, uma troca silenciosa que faria qualquer especialista em comunicação ficar de queixo caído. Ele não oferecia palavras de conforto, oferecia atos de serviço. Ela não agradecia com discursos, agradecia com gestos. E nessa dinâmica, sem ninguém combinar nada, eles foram construindo uma ponte. Mateus chegou, tomou café de pé, lavou a xícara, guardou no lugar. No outro dia, a xícara já estava esperando por ele na mesa. Não tinha bilhete, não tinha recado. Era só a xícara. Mas aquela xícara dizia: "Você é bem-vindo de novo." E ele entendeu. Você já reparou como as pessoas complicam o que é simples? A gente acha que para se conectar com alguém precisa de conversa profunda, de horas de desabafo, de revelar segredos. E às vezes até precisa, claro. Mas a verdade é que a base de qualquer relação verdadeira são as pequenas trocas silenciosas do cotidiano. Mateus não perguntava como Helena estava se sentindo. Ele via que ela estava cansada e, no dia seguinte, acordava mais cedo para deixar a água do café pronta. Helena não dizia obrigada por consertar o telhado. Ela deixava um pedaço de queijo fresco em cima da mesa, coberto com um pano, do jeito que a avó dela ensinou. E assim, num vai e vem de gestos que pareciam pequenos, eles foram se conhecendo de um jeito que nenhuma conversa conseguiria proporcionar. Era como se tivessem combinado, sem combinar, que as palavras eram preguiçosas demais para carregar o peso do que realmente precisava ser dito. A casa, que antes era um território de silêncio vazio, começou a respirar um silêncio diferente. Aquele silêncio de quem não precisa falar porque já se entendeu. Helena deixava a porta dos fundos aberta durante o dia. Uma coisa pequena, uma coisa enorme. Mateus passou a entrar para buscar água sem aquele segundo de hesitação na soleira, que era quase um pedido de permissão silencioso. E quando ele entrava, não invadia. Pegava o que precisava, fazia o que tinha que fazer, e saía. Mas ficava o rastro dele ali, no cheiro de terra, no balde de leite fresco deixado na pia, na lenha já cortada empilhada do lado do fogão. Cada um desses rastros era uma palavra numa frase que eles estavam escrevendo juntos, sem nem perceber. O sítio já não era mais o lugar do abandono. Tava virando, aos poucos, o lugar do recomeço. E o coração da Helena, que estava tão encolhido de tanto medo, começava a dar sinais de que queria se abrir de novo. Isso me lembra de um ensinamento que leva tempo para aprender. A gente não muda a vida dos outros com grandes feitos. A gente muda com a repetição paciente de pequenos atos de amor. Mateus não salvou Helena de um incêndio, não pagou dívidas, não fez nada heróico aos olhos do mundo. Ele simplesmente ficou. E ficar, fazendo o que precisava ser feito, é o ato mais heróico que existe para quem já foi abandonado. A mulher que antes acordava de madrugada com o coração disparado, pensando no parto, pensando em como seria sozinha, começou a dormir um pouco melhor. Não porque o medo tivesse passado, mas porque agora tinha alguém do outro lado da parede. Alguém que, mesmo sem prometer nada, já tinha mostrado pelo menos uma coisa: não ia embora na primeira dificuldade. E aquilo, meu amigo, vale mais do que qualquer juramento de amor eterno. O leite fresco que Mateus deixava na pia toda manhã virou o símbolo maior dessa troca silenciosa. Helena pegava aquele leite e fazia queijo, um queijo branco e simples, igual a avó ensinou. Cortava uma fatia e deixava no canto da mesa, sem comentário. Ele comia, sem comentário também. Mas os dois sabiam o que aquilo significava. Era um ciclo de cuidado que se retroalimentava. Ele cuidava das vacas davam leite, o leite virava comida, a comida sustentava o trabalho sustentava a casa sustentava a espera pelo filho que ia chegar. Tudo conectado, tudo em equilíbrio, sem uma palavra sequer de contrato ou combinado. E no meio disso tudo, algo lindo acontecia. Helena começava a enxergar Mateus não como um estranho que precisava ser vigiado, mas como parte da paisagem. Como a mangueira, como o morro, como o nascer do sol. Algo que estava ali, que fazia sentido, que não precisava ser questionado.
Mas a prova maior dessa confiança ainda estava por vir. Ela viria numa noite escura, com uma vaca em trabalho de parto, e mostraria que a troca silenciosa tinha preparado o terreno para algo muito maior. Sabe quando a vida te dá um treino antes da prova grande? Pois é. A natureza, sábia como só ela, preparou um ensaio geral perfeito para o que estava por vir. A vaca prenha, aquela mesma que tinha olhado para Helena com tanta sabedoria no dia da chegada, escolheu uma madrugada sem lua para trazer o bezerro ao mundo. E o mais bonito é que Helena e Mateus estavam lá, cada um de um lado do animal, vivendo uma experiência que, sem saber, ensaiaria cada passo do parto do filho que ainda estava na barriga. Porque a vaca não tinha pressa. Ela deitava, levantava, deitava de novo, movia o rabo com mais força, dava uns mugidos baixos e roucos que não eram de dor só, eram de anúncio. E Mateus, que já tinha visto isso outras vezes, ficava ali, agachado, com a mão espalmada no flanco do bicho, transmitindo calma. Era como se ele dissesse: "Tô aqui. Pode confiar. Vai dar certo." Você já parou para pensar como os rituais de passagem são importantes na vida da gente? Um casamento, um aniversário, um batizado. Tudo isso serve para marcar que alguma coisa mudou. O parto da vaca foi um desses rituais. Não foi bonito no sentido comercial da palavra. Foi cru, foi bruto, foi suado. Teve respiração ofegante, teve olhos arregalados de medo, teve um momento de quase pânico quando o bezerro demorou segundos demais para respirar. Mas foi real. E Helena, que nunca tinha visto um parto de perto, aprendeu ali lições que nenhum livro ensina. Aprendeu que a dor tem um propósito. Aprendeu que o silêncio às vezes é a melhor forma de ajudar. Aprendeu que ter uma mão firme por perto faz toda a diferença. Ela ficou com a mão no pescoço da vaca a madrugada inteira, sentindo o calor da pele do animal, a respiração ofegante, o corpo todo trabalhando. E quando o bezerro finalmente chegou, molhado, dobrado, aí o bezerro espirrou. E aquele espirro foi a coisa mais linda que Helena já tinha visto. Ele sacudiu a cabeça, abriu os olhos, e emitiu o primeiro som, aquele som que é o mais novo que existe no mundo. A vaca, mesmo exausta, se virou imediatamente e começou a lamber o filho com uma língua enorme e áspera. Não era delicado, não era bonito aos olhos de quem não entende. Era brutal, era necessário, era puro instinto de amor no único idioma que ela conhecia. O bezerro tentou se levantar, caiu, tentou de novo. Na terceira tentativa, ficou em pé, cambaleou, deu um passo em direção à mãe. E ali, naquele cercado simples, com um lampião de querosene jogando sombras dançantes nas paredes de madeira, Helena entendeu uma coisa que mudaria tudo. O medo que ela sentia do próprio parto não ia embora, mas ficava menor quando dividido. Porque Mateus estava ali, do outro lado da vaca, e tinha feito a mesma coisa que ela. Tinha ficado. Tinha ajudado com as mãos quando precisou, tinha falado em murmúrios baixos com o animal, tinha transmitido uma calma que parecia vir de dentro da terra. E aqui vai uma reflexão que pouca gente faz. A gente passa a vida tentando controlar as coisas, planejando cada detalhe, querendo que tudo saia perfeito. Mas a verdade é que os momentos mais importantes da vida, os nascimentos, as mortes, os recomeços, eles simplesmente acontecem. E o que a gente pode fazer, quando eles chegam, é estar presente. Mateus não planejou ajudar no parto da vaca quando saiu de casa naquela manhã. Ele simplesmente estava lá, com as mãos certas e a calma certa. Helena não imaginava que passaria a madrugada de cócoras no chão úmido do cercado. Mas ela estava lá, com a mão no pescoço do animal, aprendendo na prática o que significa acolher uma vida que chega. O sítio todo virou uma sala de parto improvisada, e os dois, sem combinar, formaram uma equipe. Ele na técnica, ela no acolhimento. Ele na força, ela na delicadeza. Era como se estivessem dançando uma música que nenhum dos dois conhecia, mas os corpos sabiam os passos. No fim, quando o bezerro já estava firme em pé e a vaca já estava mais calma, Mateus estendeu a mão para ajudar Helena a se levantar. E pela primeira vez, ela pegou. A mão dele era grande e áspera e quente. Ela se levantou com apoio, e quando ficou de pé, eles estavam perto demais para o que tinha sido a distância habitual entre os dois. Ele soltou a mão dela assim que ela ficou estável, 2 segundos, não mais. Mas aqueles 2 segundos ficaram gravados nela. Porque foi ali, naquele ensaio geral regado a suor e terra e vida pulsando, que Helena sentiu pela primeira vez que talvez, só talvez,
ela não precisasse passar pelo parto do filho sozinha. O bezerro cambaleante era um prenúncio. O coração dela, que estava tão protegido, deu uma pequena rachadura, e por essa rachadura, entrou uma coisa nova. Uma coisa que ainda não tinha nome, mas que já fazia o peito bater diferente. O ensaio tinha acabado. O grande espetáculo estava por vir. Sabe quando você encontra um objeto que conta uma história inteira sem precisar de uma palavra? Pois é. No meio das poucas posses de Mateus, dentro do paiol onde ele dormia com sua lona estendida, tinha um caderno de capa preta. A capa era gasta nas bordas, o elástico que fechava já estava frouxo de tanto ser aberto e fechado. Não era um caderno qualquer. Era o tipo de objeto que um homem carrega quando não tem mais nada, ou quando o que ele tem é tão valioso que não pode ser deixado para trás. Helena viu o caderno uma tarde, quando foi buscar uma ferramenta. Não abriu, não tocou, mas ficou olhando por um segundo. E naquele segundo, ela sentiu que ali dentro tinha um peso, uma história, uma dor que ele carregava sozinho há muito tempo. Era a primeira pista de que aquele homem silencioso não era apenas um andarilho qualquer. Ele era alguém que já tinha amado, já tinha perdido, e ainda estava de luto. Você já parou para pensar no que as pessoas carregam quando não têm onde morar? Não os objetos úteis, como roupas e ferramentas, mas os objetos de coração. Mateus tinha uma carroça, 2 vacas, uma lona, uma enxada, um facão. E o caderno? Nada mais. O caderno era a única coisa ali que não servia para sobreviver. Não dava leite, não cortava madeira, não protegia da chuva. E ainda assim, era o objeto mais importante. Porque dentro dele tinha os desenhos de um menino de 8 anos. O filho que ele havia perdido. A casa que ele um dia teve. A vida que foi embora numa noite de febre, longe de tudo, sem médico a tempo. O caderno era o túmulo portátil dele, o lugar onde a memória do menino ainda morava. E Mateus abria aquele caderno nas noites mais escuras, quando achava que ninguém estava vendo, e folheava devagar, página por página, como quem visita um túmulo querido. As pontas dos dedos passavam sobre os traços infantis, e o rosto dele, que era tão fechado durante o dia, se abria numa dor silenciosa que doía só de ver. E aqui entra uma das lições mais bonitas dessa história. Às vezes, a gente só consegue enxergar a dor do outro quando a gente para de olhar para o próprio umbigo. Helena passou semanas desconfiada de Mateus, achando que todo homem queria alguma coisa, que todo mundo tinha segundas intenções. E quando ela viu o caderno, mesmo sem saber o que tinha dentro, algo mudou. Porque um homem que carrega um caderno velho como se fosse um tesouro não é um homem superficial. É um homem que já amou profundamente. É um homem que já teve um lar, um filho, uma história. E perdeu. A mulher que vivia com medo de ser abandonada de novo começou a entender que do outro lado da parede tinha alguém que também sabia o que era perder. E essa descoberta, meu amigo, é o início de qualquer relação verdadeira. A percepção de que o outro também sangra. De que o outro também tem noites insones. De que o outro também carrega um caderno de capa preta cheio de memórias que doem. Isso me lembra de uma coisa que a gente esquece muito. Todo mundo tem uma história não contada. Aquele vizinho mal-humorado, aquela colega de trabalho que nunca sorri, aquele parente distante que ninguém visita. Todos eles têm um caderno de capa preta em algum lugar. Todos eles já perderam algo ou alguém. E a gente, no nosso julgamento rápido, muitas vezes trata a dor do outro como grosseria, como falta de educação, como frieza. Mas a verdade é que as pessoas mais fechadas geralmente são as que mais sofreram. Mateus não era frio. Ele só tinha aprendido, da pior forma possível, que abrir o coração dói. Que amar de novo é um risco. Que se entregar pode significar perder outra vez. E o caderno era a prova viva disso. Cada página virada era uma ferida que não cicatrizou completamente. Cada desenho era um pedaço do filho que ainda vivia ali, nas linhas tortas, nas cores que já tinham desbotado. A noite em que Helena finalmente perguntou sobre o caderno foi uma daquelas noites de céu aberto, com estrelas que pareciam brilhar mais fundo. Ela estava na varanda, Clara já tinha nascido, e a vida já tinha mudado. Ela perguntou, e Mateus respondeu com poucas palavras, como sempre. Era do meu filho. Ele desenhava todo dia. Uma pausa. Tinha 8 anos. Febre. Longe de tudo. Não disse mais nada. Não precisava. O silêncio que veio depois era daqueles que pesam,
mas não sufocam. Era o silêncio do respeito, da dor compartilhada, do reconhecimento de que alguns buracos não se tapam, a gente só aprende a conviver com eles. E então Helena fez uma coisa que ele não esperava. Você pode ficar com o caderno aqui dentro, disse ela. Não precisa ficar no paiol. Era um abrigo para a memória do menino. Era uma casa dentro da casa. Era prova de que ela tinha finalmente entendido que aquele homem não era uma ameaça, era outro sobrevivente, igual a ela. E ali, naquele gesto simples, os dois deram mais um passo rumo a algo que nenhum dos dois tinha coragem de nomear ainda. Mas o coração sabia. O coração sempre sabe. Sabe aquelas noites em que o céu parece um tapete de estrelas e você se sente pequeno, mas de um jeito bom? Pois é. No sítio, longe das luzes da cidade, o céu à noite tem uma profundidade que a gente não encontra em outro lugar. As estrelas não são pontinhos distantes, são camadas, são o universo inteiro visível de uma vez. Foi numa noite dessas que Helena e Mateus tiveram a conversa na varanda. Não foi planejada, claro. Nenhuma conversa importante é. Ela estava com uma xícara de chá de erva cidreira, tentando acalmar o corpo pesado de mulher grávida. Ele chegou da última verificação nas vacas e ficou parado na beira da varanda, olhando para o céu. O silêncio entre os dois já não era mais aquele silêncio desconfortável dos primeiros dias. Era um silêncio habitado, daqueles que não precisa ser preenchido com palavras vazias. Ela olhou para ele, pro jeito como ele ficava ali, tão presente e tão calado, e disse, senta. Ele sentou. No canto oposto do banco. Claro. A distância de segurança ainda existia, mas estava ficando menor. Você já percebeu como as conversas mais profundas acontecem quando a gente não está tentando ter uma conversa profunda? Elas surgem nos intervalos, nas sobras do dia, quando o cansaço derruba as defesas e a gente esquece de fingir que está tudo bem. Foi assim que Mateus, o homem de poucas palavras, perguntou a pergunta que ninguém tinha coragem de fazer. Você tem medo? Helena ficou com a xícara na metade do caminho até os lábios. Ninguém havia perguntado isso para ela. Não tinha ninguém para perguntar. E mesmo que tivesse, ela provavelmente teria dito que não, que estava tudo bem, que sabia o que estava fazendo. Mas era noite, e o chá cheirava a infância, e havia estrelas demais no céu para que uma mentira coubesse entre elas. Tenho, disse ela. Uma palavra e meia. O maior peso que ela tinha colocado em palavras nos últimos meses. E o mais bonito é que Mateus não fez o que todo mundo faz. Não disse vai dar tudo certo. Não disse não precisa ter medo. Não tentou consertar o sentimento dela com frases prontas. Ele só ficou. Ficou com ela no medo. E isso, meu amigo, é a coisa mais rara que existe. Porque a gente vive numa cultura que tem pavor do desconforto. Alguém compartilha uma dor, e a gente corre para tapar o buraco com palavras vazias. Vai passar, isso é bobagem, olha o lado positivo. A gente não aprendeu a simplesmente sentar do lado e dizer, tô aqui. Sei como é difícil. Mateus fez isso sem nem pensar. Ele perguntou, do que especificamente? E ela foi abrindo o coração como quem abre uma mala velha, cheia de tralhas que ninguém via a tempo. Medo de tudo dar errado. Medo de não ter ninguém. Medo de precisar de ajuda e a ajuda não chegar a tempo. Medo de ficar sozinha no meio do parto. Medo de o filho nascer e ela não saber o que fazer com ele. Cada medo era uma camada a menos de proteção. Cada palavra era um tijolo que ela tirava do muro que construiu ao redor de si mesma. E ele ficou ali, ouvindo, sem interromper, sem julgar. Como se fosse a coisa mais natural do mundo uma mulher grávida ter medo. Porque não é? Isso me lembra de uma coisa que a gente aprende, ou devia aprender, com os animais. Eles não têm vergonha de mostrar vulnerabilidade. Uma vaca prenha não esconde que está com medo. Um bezerro recém-nascido não finge que está seguro. Eles sentem e mostram. A gente, não. A gente aprende desde cedo que vulnerabilidade é fraqueza, que chorar é feio, que pedir ajuda é vergonhoso. E aí a gente passa a vida carregando pesos que poderiam ser divididos, só porque acha que dar conta sozinho é sinal de força. Helena achava isso. Até aquela noite. Porque quando ela terminou de falar, quando colocou para fora todos os medos que guardava há meses, ela não se sentiu mais fraca. Ela se sentiu mais leve. E Mateus, que também tinha os seus medos,
que também carregava sua cruz, respondeu com uma coisa que ela nunca esqueceu: não vai ficar sozinha. Não foi uma promessa romântica. Foi um fato. Ele estava estabelecendo uma verdade, do mesmo jeito que fincava um mourão na terra. O coração de Helena, que estava tão encolhido, deu mais um suspiro de alívio. As estrelas, lá em cima, continuavam brilhando, indiferentes e magníficas, completamente alheias ao fato de que embaixo delas duas pessoas tinham acabado de se mostrar uma para outra de um jeito que não tinha volta. O medo não tinha sido derrotado. Isso não acontece numa conversa. Mas tinha sido dividido. E dividir o medo, meu amigo, é a primeira etapa para ele deixar de ser um monstro e virar só mais um sentimento que a gente aprende a administrar. A casa rangeu com o vento. A coruja cantou lá longe. Mateus se levantou, foi pro paiol. Helena ficou na varanda com a xícara fria nas mãos, olhando para as estrelas. O filho mexeu dentro da barriga. E ela pensou, talvez, só talvez, não seja tão assustador assim. Mas a prova mesmo, a prova de fogo, ainda estava por vir. Viria de madrugada, com dores que não pediam licença, e mostraria se tudo que foi construído na varanda aguentaria o tranco do mundo real. Sabe aqueles momentos em que o passado bate na porta e não pede licença? Pois é. Quando Helena entrou em trabalho de parto naquela madrugada sem lua, Mateus não hesitou um segundo. Ele ouviu a voz dela chamando, viu o rosto pálido na penumbra do quarto, e soube. Não perguntou nada, não fez drama. Simplesmente atravessou o quintal descalço e partiu pela estrada de terra no escuro total. 4 quilômetros até a casa da dona Aparecida, a parteira. 4 quilômetros de chão irregular, de pedras soltas, de buracos escondidos pela escuridão. E enquanto ele corria, não uma corrida de atleta, mas aquela corrida pesada de quem tem o coração batendo na boca, a mente dele foi longe. Foi para outra noite escura, muitos anos atrás, quando outro filho dele teve febre. Longe de tudo. Sem médico a tempo. Ele não conseguiu salvar. E agora, cada passo em direção à parteira era uma tentativa desesperada de reescrever a história. De não deixar que a fatalidade vencesse de novo. Você já parou para pensar no peso que um homem carrega quando falha em proteger quem ama? Não é um peso que dá para ver, não é um peso que dá para medir. Mas ele está lá, todos os dias, todos os minutos. Mateus perdeu o filho por falta de assistência, por falta de alguém que soubesse o que fazer, por falta de uma casa perto, por falta de um carro, por falta de tanta coisa. E desde aquele dia, ele carregava uma culpa silenciosa, daquelas que não se confessa, mas que molda cada decisão. Agora, correndo no escuro, tropeçando, caindo, levantando, ele tinha uma chance. Uma chance de estar no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. A estrada de terra sumia na frente dele, e a única luz era a memória do que ele não queria repetir. Cada vez que ele pisava numa pedra e sentia o calcanhar doer, ele pensava, mais rápido. Tenho que ser mais rápido. Não era só a Helena e o filho dela que estavam em jogo ali. Era a redenção dele. E aqui vai uma reflexão pesada, mas necessária. Às vezes, a gente só aprende o valor da presença depois que a ausência já causou estragos irreparáveis. Mateus aprendeu da pior forma. E agora, naquela madrugada, ele não ia repetir o erro. Por mais que o pé doesse, por mais que o fôlego faltasse, por mais que a escuridão tentasse engolir o caminho, ele ia chegar. Ele ia buscar a parteira. Ele ia trazer ajuda. Ele ia ficar do lado. Porque dessa vez, o destino tinha colocado ele no caminho de uma mulher grávida e sozinha, e ele tinha parado. Tinha parado quando podia ter seguido em frente. E parar, naquele momento, tinha sido o primeiro passo dessa jornada no escuro. Cada passo agora era a continuação daquele sim que ele deu quando resolveu pedir abrigo no sítio da Helena. A vida estava dando a ele uma segunda chance de ser útil, de proteger, de fazer a diferença. E ele não ia desperdiçar. Isso me lembra de uma história que ouvi uma vez. Um homem perdeu tudo num incêndio. Casa, família, pertences. Ficou só com a roupa do corpo. Vagou anos sem destino, até que um dia encontrou outra casa pegando fogo. E ele entrou. Entrou sem pensar, sem medo, porque ele sabia o que era perder tudo. Ele salvou uma criança naquela noite. Não era a criança dele, mas não importava. O que importava é que ele não deixou o fogo vencer de novo. Mateus era a mesma coisa.
Ele não ia salvar o filho que perdeu. Isso ninguém pode. Mas ele podia salvar o filho da Helena. Podia garantir que aquela história terminasse diferente. E enquanto ele corria, com o peito ardendo e a mente girando, ele fazia uma promessa silenciosa para si mesmo. Dessa vez, eu vou estar lá. Dessa vez, não vai faltar ajuda. Dessa vez, ninguém vai ficar sozinha. Dona Aparecida morava num sítio vizinho, 4 quilômetros estrada abaixo. Quando Mateus chegou, arfando, suado, com os pés doloridos e a alma em frangalhos, ele nem precisou falar. A parteira olhou para a cara dele e já soube. Pegou a bolsa, pegou o lampião e saiu sem fazer pergunta. E na volta, os dois caminharam rápido, mas não tanto quanto ele tinha vindo. Porque agora a ajuda estava a caminho. Agora não era mais ele sozinho contra o destino. Agora tinha uma mão experiente, uma parteira que já tinha visto de tudo, que já tinha trazido dezenas de crianças ao mundo. O medo ainda estava lá, claro. O medo de não chegar a tempo, de algo dar errado, de a história se repetir. Mas estava menor, porque ele tinha feito a parte dele. Tinha corrido o máximo que podia. Tinha honrado a chance que a vida tinha dado. A casa da Helena apareceu no horizonte, com uma luz fraca na janela do quarto. E Mateus, com o coração aos pulos, abriu o portão e entrou. O que ele ia encontrar lá dentro ninguém sabia. Mas uma coisa era certa, ele não ia fugir. Ele ia ficar. Dessa vez, ele ia ficar até o fim. Sabe quando a dor é tanta que as palavras perdem o sentido? Pois é. No quarto da casa de Helena, naquela madrugada que parecia não ter fim, o mundo se reduziu a uma mão. A mão dela, fechada com tanta força no lençol que os nós dos dedos ficaram brancos. A respiração ofegante, o suor escorrendo pela testa, o som que saía da garganta sem que ela pudesse controlar. O parto não era aquela coisa bonita que a gente vê nos filmes. Era crueldade pura, era esforço além do limite, era um corpo sendo levado ao extremo pela força bruta da vida querendo sair. Dona Aparecida dava as instruções, firme e prática. Respira, segura agora, isso, mais uma vez. Mas chegou um momento, perto da segunda hora, em que Helena parou. Não parou de tentar, o corpo não deixava. Mas algo cedeu dentro dela. Um pensamento que ela nunca tinha tido antes chegou com uma clareza assustadora. Não consigo. 2 palavras. O maior medo de todos. Você já sentiu que chegou no seu limite? Que não tem mais um pingo de força para dar? Pois a maioria de nós passa a vida evitando chegar nesse lugar. A gente se acomoda, se protege, não se arrisca. Mas o parto não negocia. Ele te leva até a beira do abismo e te pergunta, e aí, vai desistir ou vai continuar? Helena estava na beira do abismo. Os olhos vidrados no teto, o corpo tremendo de exaustão, a mente num lugar escuro que ela não conhecia. Foi aí que Mateus se moveu. Ele tinha ficado parado o tempo inteiro na porta do quarto, de pé, sem atrapalhar, apenas presente. Mas agora ele se aproximou. Não foi até Dona Aparecida, não foi até a cama de um jeito invasivo. Ele foi até o nível dos olhos de Helena. Agachou do lado da cama, ficou cara a cara com ela, e não disse nada. Apenas colocou a mão sobre a mão dela, que estava fechada em punho no lençol. E ficou assim. Uma mão sobre a outra. Nada mais. Agora me conta, quantas vezes a gente complica o que é simples? A gente acha que para ajudar alguém precisa de palavras bonitas, de conselhos sábios, de frases motivacionais. Mas a verdade é que, nos momentos de maior desespero, a única coisa que funciona é a presença. É o toque. É o tô aqui dito sem palavras. A mão de Mateus sobre a mão de Helena não tirou a dor, não tirou o cansaço, não fez o parto ficar mais fácil. Mas fez uma coisa que nenhum remédio consegue fazer, lembrou ela de que não estava sozinha. Porque a mulher que passou meses carregando tudo nas costas, que aprendeu a não pedir ajuda, que construiu um muro ao redor do coração para nunca mais sofrer, tinha esquecido que era sentir o toque de outra pessoa. Não um toque interesseiro, não um toque que cobra algo depois. Um toque que só diz, você não precisa passar por isso sozinha. Eu tô aqui. Isso me lembra de uma pesquisa que li uma vez sobre a importância do toque humano. Bebês que não são tocados adoecem. Adultos que passam muito tempo sem contato físico desenvolvem depressão. A gente é feito de pele, de nervos,
determinações que precisam de estímulo para lembrar que a gente existe. Helena tinha passado meses sem ser tocada. Sem um abraço, sem um aperto de mão, sem um afago. O homem que foi embora levou junto até o direito dela de ser cuidada. E agora, na hora mais vulnerável da vida dela, uma mão áspera e grande e quente pousava sobre a sua. Não era romântico no sentido clichê. Era muito mais do que isso. Era humano. Era real. Era prova de que, apesar de tudo, ainda existia bondade no mundo. E aquela mão, que tinha consertado o telhado, que tinha ordenhado as vacas, que tinha ajudado o bezerro a nascer, agora segurava a mão dela como quem segura um fio de esperança. Helena fechou os dedos em volta da mão dele. Apertou. E continuou. A contração seguinte foi a última. Ela não sabia, mas foi. Dona Aparecida viu antes, se moveu com uma velocidade nova, e disse com uma firmeza que não admitia hesitação. Agora, Helena, agora é. E ela foi. Foi com tudo que tinha sobrado, que não era muito, que era apenas o suficiente. O silêncio durou 3 segundos. 3 segundos que foram uma eternidade. Mateus não soltou a mão. O mundo parou. O sítio inteiro prendeu a respiração. E então um choro. Pequeno, furioso, completamente, absolutamente vivo. Clara tinha chegado. O filho que ela tanto esperava, que ela achou que criaria sozinha, tinha vindo ao mundo com a mão de uma mulher experiente e a mão de um homem que aprendeu a ficar. Helena abriu os olhos. As lágrimas vieram antes de qualquer pensamento. Ela olhou para Clara, depois para Mateus. A mão dele ainda estava sobre a dela. E naquele momento, sem ninguém dizer nada, algo foi combinado ali. Algo que nenhuma palavra poderia desfazer. O coração que estava tão protegido, tão fechado, tinha se aberto de vez. E por essa abertura, entrou não só a filha recém-nascida. Entrou também a possibilidade de um novo começo. O segurar de mãos tinha sido a ponte. Agora era a hora de atravessar. Sabe aquele som que muda tudo? Aquele barulho que você ouve e sabe que nada nunca mais vai ser igual? Pois é. O primeiro choro de Clara não foi um choro qualquer. Foi um som pequeno, mas poderoso. Foi um som que furou o silêncio da madrugada igual uma flecha certeira. E o mais bonito é que aquele choro, que para quem não entende podia parecer só mais um choro de bebê, na verdade estava reconfigurando o mundo inteiro ao redor. Porque lembra do começo da história? Aquele silêncio que não era paz, que era ausência. Aquele silêncio que pesava nos ombros da Helena feito um fardo invisível? Pois o choro de Clara matou aquele silêncio. Não gradualmente, não com pedido de licença. Matou de uma vez, com a força bruta de quem acabou de chegar ao mundo e já quer fazer barulho. E a casa, que antes parecia um túmulo, de repente ganhou vida. As paredes de adobe, que só ouviam o vento e o rangido do portão, agora tinham um novo som para ecoar. Você já reparou como um bebê muda a dinâmica de um lugar? Não é só a logística, não é só a bagunça, não é só o cansaço. É a energia. Um bebê traz consigo uma urgência que não existia antes. Ele precisa ser alimentado, precisa ser aquecido, precisa ser cuidado. E essa necessidade obriga o mundo ao redor a se mover. O sítio da Helena, que estava meio adormecido, meio morto, de repente tinha um motivo para acordar de verdade. As galinhas, que ciscavam sem rumo, agora pareciam mais atentas. A vaca com o bezerro, que já tinha passado pelo seu próprio parto, olhava na direção da casa com uma curiosidade serena. Até o vento, que antes era só um lamento, agora parecia ter uma melodia nova. Porque o choro de Clara não era um som qualquer. Era o som da vida insistindo em continuar, apesar de tudo. Era a prova de que o abrigo que Helena construiu, sozinha, com as próprias mãos, com medo e com coragem, tinha cumprido sua missão. Tinha protegido a vida que merecia ser vivida. E aqui vai uma reflexão que atravessa gerações. A gente passa a vida inteira tentando encontrar propósito, sentido, razão para continuar. A gente busca no trabalho, no dinheiro, no reconhecimento, nas relações. Mas às vezes o propósito mais simples e mais poderoso está bem na nossa frente: cuidar de uma vida que depende da gente. Helena não sabia, enquanto carregava Clara na barriga, se daria conta. Se seria forte o suficiente. Se o medo ia paralisar ela na hora H. Mas quando ela ouviu aquele choro, quando viu a filha vermelha e pequena e furiosa sendo colocada no seu peito,
Todas as dúvidas sumiram. Não porque ficou fácil, mas porque ficou claro. Clara era a razão. Clara era a resposta. Clara era o som que reconfigurou o mundo não só da casa, mas do coração da mãe. A mulher que vivia em estado de alerta constante, que dormia com o olho aberto, que esperava o pior a cada esquina, de repente tinha um novo estado de alerta, o estado de alerta do amor. E esse estado, meu amigo, é o mais poderoso que existe. Isso me lembra de uma coisa que minha avó dizia: filho não vem com manual, mas vem com o radar. E é verdade. A gente não nasce sabendo ser mãe ou pai. A gente aprende na prática, no dia a dia, no erro e no acerto. Mas o amor de filho aciona alguma coisa dentro da gente que a gente nem sabia que existia. Um reserva de força, um poço de paciência, uma capacidade de doação que parece infinita. Helena descobriu isso na madrugada do parto. Quando Clara chorou, ela não pensou em sono, não pensou em cansaço, não pensou em si mesma. Ela pensou: minha filha precisa de mim. E foi. Foi com o corpo dolorido, com a alma exposta, com os olhos marejados. Foi porque não tinha outra opção. Porque o choro da filha é um chamado que nenhuma mãe consegue ignorar. É um som que atravessa paredes, que atravessa o cansaço, que atravessa qualquer defesa. E a casa, que antes era silêncio vazio, agora tinha um novo centro gravitacional. Tudo passou a girar em torno de Clara. O café, o leite, o fogo, a lenha, o trabalho de Mateus lá fora. Tudo ganhou um novo significado. Mateus ouviu o choro do lado de fora do quarto. Ele não entrou na hora, claro. Deu espaço, deixou Dona Aparecida fazer o trabalho dela, deixou Helena ter seus primeiros momentos com a filha. Mas ele ouviu. E aquele som entrou nele de um jeito que ele não esperava. Porque o homem que perdeu um filho muitos anos atrás, que carregava um caderno de capa preta com desenhos infantis, que andou por estradas de terra carregando um luto silencioso, ele ouviu aquele choro e sentiu alguma coisa se desatar dentro do peito. Não era substituir o filho que ele perdeu. Nada nunca substitui. Mas era uma nova chance. Era a prova de que a vida continua, apesar da dor. De que o mundo ainda tem espaço para alegria, mesmo depois da tragédia. Clara, sem saber, estava salvando mais de uma vida com aquele choro. Estava reconfigurando o mundo do Mateus também. E ali, naquele quarto simples, com um lampião de querosene jogando sombras nas paredes de barro, um novo capítulo começava para todos. O silêncio tinha sido derrotado. O som da vida tinha vencido. Mas a história não terminava ali, é claro. Tinha ainda um nome para escolher, um sorriso para acontecer e uma melodia para tocar na madrugada. Sabe quando você escolhe um nome e parece que o nome já estava esperando por você? Pois é. Depois que o choro de Clara ecoou pelo quarto, depois que a mulher exausta mas radiante segurou a filha no peito pela primeira vez, veio o momento de batizar. Não de batizar no sentido religioso, mas de dar identidade. De transformar aquele ser minúsculo e vermelho barulhento em alguém com nome, com história, com lugar no mundo. Helena olhou para a filha, com os olhos ainda marejados de lágrimas e emoção, e não hesitou. Clara, disse ela. Não foi um nome escolhido na hora, de última hora. Era um nome que ela carregava dentro de si há meses, talvez há anos, esperando o momento certo de ser dito em voz alta. Clara como avó, a mulher que a criou, que ensinou os segredos da roça, que fazia queijo num pano de algodão e curava a febre com chá de erva doce. A avó que já não estava mais ali fisicamente, mas que vivia em cada gesto de Helena, em cada receita guardada, em cada lembrança que doía de tão boa. Você já parou para pensar no poder que tem um nome? Não é só um conjunto de letras, não é só o que está escrito no registro. É uma história. É um legado. É uma promessa. Quando Helena deu o nome de Clara para a filha, ela não estava só homenageando a avó. Ela estava dizendo: você vai carregar a força das mulheres da nossa família. Você vai ter a sabedoria dela, a resistência dela, o amor dela. E mais do que isso, ela estava se conectando com suas próprias raízes, com sua própria história. Porque a mulher que passou meses se sentindo sozinha, abandonada, esquecida no alto de um morro, de repente lembrou que não veio do nada. Que tem uma linhagem, uma ancestralidade, uma árvore genealógica que não morreu com o tempo. Clara era a continuação dessa árvore. Era o broto novo num tronco que parecia seco, mas que ainda tinha seiva. O sítio ganhou um novo significado,
Não era mais só o lugar do abandono. Era o lugar onde a história da família continuava sendo escrita. E aqui vai uma reflexão que toca fundo. A gente às vezes se sente tão perdido, tão desconectado, que esquece de onde veio. Esquece os nomes, as histórias, os ensinamentos. Mas quando um filho chega, a gente de repente quer resgatar tudo isso. Quer contar para ele quem foi a bisavó, o que o avô fazia da vida, de onde a família veio. É como se a chegada de uma nova vida exigisse que a gente olhasse para trás para poder seguir em frente. Helena fez isso. Ao dar o nome de Clara, ela estava dizendo para a filha: você não começa do zero. Você vem de uma história de mulheres fortes que enfrentaram o que a vida colocou na frente. E essa mensagem, mesmo que a recém-nascida não entendesse naquele momento, ficaria gravada de alguma forma. Nos gestos, no cuidado, na forma como Helena segurava a menina no colo. Os nomes carregam energia, meu amigo. Escolha os nomes que você pronuncia sobre si mesmo e sobre os seus com sabedoria. Mateus estava perto quando Helena deu o nome. Ele ouviu Clara e repetiu baixinho, como quem experimenta o som pela primeira vez. Clara, disse ele, quase um sussurro. E havia uma ternura naquele jeito de falar que a gente não estava acostumado a ver nele. Porque o homem que chegou com as vacas e a carroça, o homem de poucas palavras e expressão fechada, o homem que carregava um caderno de capa preta com os desenhos do filho que perdeu, esse homem estava, pela primeira vez em muito tempo, diante de uma nova vida que não era dele, mas que de alguma forma já ocupava um espaço no coração dele. Ele não disse nada sobre o nome, não fez comentários, não deu opinião. Mas o jeito como ele olhou para Clara quando Helena falou o nome, aquele olhar que já tinha aparecido na madrugada do bezerro, que tinha se repetido na varanda sob as estrelas, aquele olhar dizia mais do que qualquer palavra. Dizia que ele respeitava a escolha, que ele entendia o peso daquilo, que ele também sabia o que era dar nome para um filho. O nome Clara, além da homenagem à avó, carregava outro significado: clareza. A luz que entra pela janela depois da noite escura. A visão que a gente conquista depois de um período de confusão e medo. Helena passou meses no escuro. No escuro da solidão, no escuro da incerteza, no escuro do será que vou dar conta. Clara chegou e trouxe luz. Não uma luz ofuscante, não uma luz mágica que resolve todos os problemas. Mas uma luz suave, constante, do tipo que vai clareando o caminho aos poucos. A casa, que antes era cinzenta e pesada, agora tinha um brilho novo. O sítio, que antes parecia um lugar de fim de linha, agora era o começo de tudo. E Helena, que antes se via como uma mulher abandonada, agora se via como mãe, como o centro do mundo de alguém, como a pessoa mais importante na vida de Clara. O nome foi dado. O legado estava estabelecido. Mas tinha ainda um momento lindo para acontecer, um momento em que Mateus, o homem de pedra, deixaria escapar um sorriso que quebraria a armadura de vez. Sabe quando você vê uma pessoa tão fechada, tão séria, tão protegida, que você jura que ela esqueceu como se sorri? Pois é, Mateus era desses. O homem que chegou no sítio com as vacas e a carroça tinha uma expressão que a gente aprendeu a ler como fechada. Não era maldade, não era antipatia. Era proteção. Era a armadura que ele construiu ao redor do coração, depois que a vida resolveu ensinar lições duras demais. Perder um filho, perder a terra, perder o chão debaixo dos pés, isso endurece a gente. Isso faz a gente esquecer como é abrir um sorriso genuíno. Mas Clara, a pequena Clara que chegou ao mundo numa madrugada de dor e esperança, tinha um poder que nem ela sabia. Ela conseguiu, sem fazer força, sem pedir licença, abrir uma fresta na armadura de Mateus. E foi num gesto simples, quase banal, que isso aconteceu. Ele estendeu o dedo, devagar, com todo o cuidado do mundo. Clara abriu a mãozinha, aquele reflexo automático dos bebês, e fechou os dedos minúsculos em volta do dedo grande e áspero dele. E ali, naquele contato entre um homem marcado pela vida e uma criança de 3 dias, aconteceu o milagre. Você já viu um sorriso que parece que estava guardado há anos, esperando a hora certa de aparecer? Pois o sorriso de Mateus foi desse tipo. Não foi um sorriso largo, escancarado, daqueles que mostram todos os dentes. Foi um sorriso pequeno, tímido, quase um esboço de sorriso. Mas ele transformou o rosto do homem completamente. A testa franzida relaxou. Os olhos, que sempre pareciam estar avaliando, calculando, se protegendo, ganharam um brilho novo.
Os lábios, que passavam dias sem se curvar para cima, finalmente se mexeram na direção da alegria. E a casa, que já tinha testemunhado tanta coisa naquelas semanas, o parto da vaca, a chegada de Clara, o segurar de mãos, testemunhou também o renascimento de um homem. Porque aquele sorriso não era só um movimento de músculos faciais. Era a permissão que Mateus se deu para sentir alegria de novo. Depois de tanto tempo guardando o luto dentro do peito, depois de tantas noites acordado folheando o caderno de capa preta, ele finalmente deixou a luz entrar. E aqui vai uma verdade que a gente precisa ouvir. O luto não tem prazo de validade, mas também não pode ocupar a casa inteira para sempre. Mateus passou anos morando com a dor. A dor era companheira dele de estrada. Era a última voz que ele ouvia antes de dormir, era a primeira que ele escutava ao acordar. Ele aprendeu a conviver com ela, a administrar ela, a não deixar que ela o destruísse completamente. Mas conviver com a dor é diferente de superar a dor. Superar, nesse caso, não significa esquecer. Significa fazer espaço para outras coisas também. Significa permitir que a alegria volte a visitar a casa, mesmo que seja de vez em quando, mesmo que seja só por alguns segundos. Clara, sem saber, foi a chave que abriu a porta para a alegria entrar. O sorriso de Mateus foi a prova de que ele estava, finalmente, pronto para deixar essa visita acontecer. E não foi um sorriso triste, daqueles que a gente dá por educação. Foi um sorriso verdadeiro, que brotou de dentro, que veio de um lugar que ele achava que tinha secado para sempre. Isso me lembra de uma frase que li num livro uma vez: a gente não supera a perda, a gente aprende a carregar ela de um jeito que não machuque tanto. Mateus não esqueceu o filho que perdeu. O caderno de capa preta continuava ali, com os desenhos, com as memórias, com o amor que não morreu. Mas ele descobriu que o coração humano é um negócio elástico. Ele estica. Ele cabe mais de uma história. Ele consegue amar quem já foi e quem acabou de chegar ao mesmo tempo. O sorriso dele para Clara não foi uma traição à memória do menino que se foi. Foi uma prova de que o amor não é um recurso limitado. Pelo contrário, ele se multiplica quando a gente se permite vivê-lo. O sítio inteiro pareceu suspirar aliviado quando viu aquele sorriso. As vacas no cercado, o bezerro que já corria solto, as galinhas ciscando o quintal, tudo pareceu entrar num acordo silencioso de que aquele era o começo de uma nova fase. Helena viu o sorriso. Ela estava na cama, com Clara no colo, e viu o rosto de Mateus se transformar. E o coração dela, que já tinha passado por tanta coisa, deu mais um pulo. Porque a mulher que passou meses com medo de confiar em homem algum, que construiu muralhas ao redor de si mesma para nunca mais ser machucada, viu naquele sorriso uma prova de que a vida pode ser generosa. De que o destino, às vezes, coloca as pessoas certas no nosso caminho. De que o abrigo que ela ofereceu a um estranho na estrada estava se transformando em algo muito maior do que uma troca de trabalho por estadia. Estava se transformando em família. Não uma família tradicional, com certidão de casamento e alianças de ouro. Mas uma família de verdade, feita de escolhas, de gestos, de presença. O sorriso de Mateus foi a fresta na armadura que deixou a luz entrar. Mas ainda tinha uma cena linda para acontecer. Uma cena que envolvia uma melodia na madrugada, um violão e a confirmação de que aquele homem tinha encontrado seu lugar no mundo. Sabe aqueles sons que entram pela janela e a gente nem precisa ver de onde vem para saber o que significa? Pois é. Na madrugada do 5º dia depois do nascimento de Clara, Helena acordou com um som diferente. Não era o choro da filha, não era o vento nas mangueiras, não era o rangido do portão que Mateus tinha consertado. Era uma melodia. Baixa, suave, vinda do lado de fora, tão baixa que ela ficou parada escutando para ter certeza de que não estava sonhando. Mas não era sonho. Era um violão. E quem tocava, ela sabia sem precisar ver, era Mateus. O homem que chegou com as vacas e a carroça, o homem de poucas palavras e expressão fechada, o homem que carregava um caderno de capa preta e um luto profundo, ele tinha um violão em algum lugar, e naquela madrugada, enquanto o sítio dormia, ele resolveu tirar notas daquele instrumento como quem tira água de um poço seco. Você já parou para pensar no poder que a música tem de curar o que as palavras não alcançam? Não é à toa que a gente chama certas canções de terapia. A música entra em lugares que a razão não consegue acessar. Ela fala diretamente com a alma, com as emoções mais profundas, com aquelas dores que a gente nem sabe explicar direito. Mateus não cantava. A melodia não tinha letra.
Eram só notas, organizadas no escuro, que saíam dos dedos dele e preenchiam o silêncio da madrugada. Mas aquelas notas diziam tanta coisa. Diziam eu tô aqui. Diziam eu também já sofri. Diziam a vida continua, apesar de tudo. Helena ficou ouvindo da cama, com Clara dormindo ao lado, e sentiu uma paz que não sentia há meses. A melodia era como um bálsamo, como um remédio que não se compra em farmácia, como um abrigo sonoro que acolhia sem pedir nada em troca. E aqui vai uma reflexão que a gente raramente faz. Todo mundo tem um violão escondido em algum lugar. Pode não ser um instrumento musical. Pode ser a pintura, a escrita, a dança, o bordado, a cozinha, a jardinagem. Todo mundo tem uma forma de expressão que ajuda a colocar para fora o que está dentro. O problema é que a gente muitas vezes abandona essas práticas quando a vida fica difícil. Acha que não tem tempo, que não tem energia, que não vale a pena. Mas é justamente nos momentos mais sombrios que a gente mais precisa desse violão. Mateus, naquela madrugada, estava se curando. Não estava tentando impressionar ninguém, não estava tocando para a plateia, não estava gravando para redes sociais. Estava sozinho, no escuro, dedilhando um instrumento que provavelmente há anos não via a luz do dia. E cada nota era um pedacinho da dor que saía, um pedacinho do luto que se transformava em beleza, um pedacinho do coração que se abria de novo para a vida. Isso me lembra de um ensinamento que leva tempo para internalizar. A cura não é um destino, é um processo. Não é algo que a gente conquista de uma vez para nunca mais. É um caminho que a gente trilha todo dia, com altos e baixos, com avanços e recuos. Mateus não estava curado do luto pelo filho que perdeu. Isso não existe. Mas ele estava aprendendo a conviver com a dor de um jeito novo. Estava descobrindo que a dor pode coexistir com a beleza, que a tristeza não precisa ocupar todos os cômodos da casa, que ainda existe espaço para melodia mesmo depois da tragédia. O violão era a ferramenta dele para isso. E a madrugada era o momento seguro, onde ninguém via, onde ninguém julgava, onde ele podia ser vulnerável sem medo. Helena, acordada na casa, era a única testemunha. Mas ela não invadiu aquele momento. Ficou ali, escutando, respeitando o espaço sagrado que o homem tinha criado para si. A melodia não tinha nome, não tinha compositor famoso, não tinha acordes complexos. Era uma música simples, talvez inventada na hora, talvez lembrada de algum lugar distante. Mas tinha uma coisa que nenhuma música de rádio tem: verdade. Era a alma de Mateus falando. Era ele dizendo, sem palavras, que estava grato por estar ali, que estava reconhecendo a beleza da vida que tinha acabado de chegar, que estava, aos poucos, se permitindo fazer parte daquele novo mundo. Helena ouviu até o fim, até a última nota ecoar no ar e o silêncio voltar. Mas não era mais o mesmo silêncio de antes. Era um silêncio que tinha sido habitado por uma melodia. Era um silêncio que guardava o formato dela, como a areia guarda a marca da onda depois que a água recua. Clara mexeu no berço, fez aquele som de quem está sonhando com alguma coisa boa. Helena fechou os olhos e dormiu com um sorriso no rosto. O violão tinha feito seu trabalho. A madrugada estava curada. E pela manhã, quando Mateus aparecesse na cozinha para tomar café, nada seria dito sobre aquela noite. Mas estaria tudo dito, do mesmo jeito. Sabe aquela cena que parece simples, mas carrega um significado gigante? Pois é. Depois de tudo o que aconteceu, o medo, a espera, o parto da vaca, o nascimento de Clara, a madrugada de violão, a vida no sítio encontrou um novo ritmo. Não era mais o ritmo da sobrevivência solitária, nem o ritmo da desconfiança constante. Era o ritmo de uma casa que finalmente tinha encontrado seu equilíbrio. E esse equilíbrio ficou mais claro do que nunca numa cena aparentemente banal: o café da manhã. Helena acordou, acendeu o fogo, esquentou o leite que Mateus tinha deixado na pia. Cortou o pão que ela mesma tinha aprendido a fazer, com a ajuda silenciosa dele, que um dia tinha deixado a massa descansando na bancada. Pôs 2 xícaras na mesa. E Mateus, que antes tomava café de pé, do lado de fora, ou na beira do quintal, ou em qualquer lugar menos à mesa, Mateus sentou. Ele sentou na mesa posta. Era a primeira vez. E aquele gesto simples dizia mais do que qualquer declaração de amor poderia dizer. Você já reparou como as pequenas rotinas são o alicerce de qualquer relação? Não é nos grandes eventos, não é nas viagens extraordinárias, não é nos presentes caros que a gente constrói intimidade. É no dia a dia.
É no café compartilhado. É no bom dia dito com sono. É na xícara que sempre fica no mesmo lugar. Helena e Mateus tinham construído uma família sem nunca terem combinado nada. Tinham construído no silêncio dos gestos, na repetição paciente dos pequenos cuidados, na confiança que foi crescendo igual planta que a gente rega todo dia sem nem perceber. A mesa posta era a prova de que aquilo era real. Não era mais uma relação de troca, trabalho por abrigo, leite por queijo. Era outra coisa. Era uma relação de escolha. De duas pessoas que, tendo vivido o pior da solidão e da perda, decidiram que era melhor estar juntas do que separadas. E essa decisão não foi tomada numa grande conversa. Foi tomada nos pequenos sim de cada dia. E aqui vai uma verdade que os filmes românticos escondem. Amor de verdade não é só paixão, não é só beijo na chuva, não é só declaração ao pôr do sol. Amor de verdade é silêncio compartilhado. É acordar do lado de alguém e não precisar falar nada porque já se entendeu. É saber que a outra pessoa vai estar ali amanhã, e depois de amanhã, e na semana que vem. É confiar que, quando a dificuldade bater, não vai ser preciso enfrentar sozinho. Helena aprendeu isso da forma mais dura possível, sendo abandonada. Mas também aprendeu da forma mais linda possível, sendo escolhida. Mateus não precisou dizer eu fico. Ele mostrou. Ficou quando podia ir. Ficou quando não tinha obrigação. Ficou quando ficar era a opção mais difícil, porque exigia abrir o coração de novo, correr o risco de perder de novo. E ele ficou. A mesa posta era o símbolo maior dessa escolha. Ele não era mais visitante. Ele era parte da casa. Ele tinha um lugar à mesa. Clara estava no colo de Helena, naquela manhã. A menina já tinha alguns dias de vida, já estava mais esperta, já olhava para o mundo com aquela curiosidade que os bebês têm. Helena cortou um pedacinho de pão, molhou no leite, ofereceu para a filha mais por gesto do que por alimentação. Mateus observava tudo com aquele olhar que já não era mais olhar fechado do começo. Era um olhar mais leve, mais presente, mais aberto. Ele não era o pai de Clara. Isso ele não era. Mas era alguma coisa. Era a figura masculina que a casa não tinha, era a mão forte que consertava o que quebrava, era a presença calma que afastava o medo. E talvez, com o tempo, ele se tornasse mais. Talvez o amor que nascia ali, devagar, sem alarde, se transformasse em algo que ainda não tinha nome. Mas não precisava de nome agora. Precisava só de tempo. E tempo era o que não faltava no sítio. O silêncio naquela manhã era completo. Mas não era o silêncio vazio do começo da história. Era o silêncio de quem já não precisa falar porque o entendimento já aconteceu. Era o silêncio de uma família que se formou não pelo sangue, mas pela escolha. Era o silêncio que é paz, e não ausência. Lá fora, a vaca e o bezerro pastavam juntos no cercado. O sol já ia alto, pintando o cerrado de verde e dourado. O sítio, que um dia foi sinônimo de abandono, agora era sinônimo de recomeço. A casa tinha um telhado novo, um portão que não chiava, uma cerca reta, e dentro dela, uma mulher, um homem e uma criança aprendendo, juntos, o que significa ser lar. A mesa posta não era só um móvel com xícaras e pão. Era a prova de que a vida, apesar de tudo, tinha vencido. O coração de Helena, que esteve tão encolhido, agora estava aberto e cheio. O coração de Mateus, que esteve tão fechado, agora tinha uma fresta por onde a luz entrava. E Clara, a pequena Clara, era a ponte entre os dois. A história não acabava ali, é claro. As histórias nunca acabam. Mas aquele capítulo, o capítulo do medo e da solidão, tinha sido escrito e guardado. Agora começava um novo. E esse novo prometia ser mais leve, mais doce, mais cheio de melodias na madrugada e sorrisos no café da manhã. Olha que lição poderosa essa história nos deixou. Você não foi feito para carregar o mundo sozinho. Helena aprendeu que o abrigo mais seguro não é o que a gente constrói com paredes, mas o que a gente constrói com presença. E você? Quantos Mateus já deixou passar porque o medo de confiar falou mais alto? Para de acreditar que dar conta sozinho é força. Força de verdade é abrir o portão, é dividir o peso, é permitir que o silêncio vire paz em vez de ausência. Se essa mensagem tocou seu coração, se inscreve no canal, ativa o sininho e me conta nos comentários. Você já teve um Mateus na sua vida? Vamos trocar essa história juntos. Porque a sua casa também pode virar lar. É só você deixar.